Bom dia, queridos alunos do primeiro ano. Vamos começar hoje as projeções cartográficas. Como a gente já discutiu em aulas anteriores, a Terra tem um formato arredondado, esférico, o que é mais correto dizer um geoide. E a representação que mais se aproxima é o globinho terrestre, o globo. É a representação que mais se aproxima. No entanto, o globo ele impossibilita a visão de toda a Terra simultaneamente, E a curvatura acaba deixando possíveis e impossíveis se medir distâncias também nele. Então foi por isso que as projeções foram criadas, Para colocar o que é esférico em um plano, a gente utiliza elas, mas tenham em mente que nenhuma projeção ela é perfeita. Todas elas têm algumas deformações, Impossível até hoje nenhum matemático, cartógrafo, desde o início geógrafo conseguiu fazer uma perfeita. Então ela vai depender daquilo que você quer demonstrar. Algumas delas vão lhe dar esse suporte, mas nenhuma consegue representar a Terra completamente perfeita. Todas elas mostram deformações. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Então existem vários tipos, nós vamos ver alguns aqui, E o uso desses tipos vai depender da sua finalidade. Nós vamos ver principalmente três principais, Que é a cilíndrica, a cônica e a plana. Elas têm esses nomes. Todas elas são baseadas em figuras na matemática, tá? Vamos começar pela projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica ela vai utilizar a figura geométrica do cilindro, da matemática. Como se você pegasse um cilindro e envolvesse a Terra, ou um papel e enrolasse ela, como vocês estão vendo nessa figura. E depois abrisse para ver como ficou, Essa projeção fica plana, os mapas delas são sempre quadradinhos. É a projeção que a gente mais utiliza, na verdade. Nela, a linha do Equador, ela mantém a dimensão original. Tudo que está próximo da linha do Equador está com as suas dimensões perfeitas. Mas se você for olhar para os polos, eles estão distorcidos. Ela não consegue representar os polos. A projeção cilíndrica, o defeito dela é esse. Ela não consegue fazer uma representação exata dos polos, eles ficam todos distorcidos, Mas tudo que está próximo da linha do Equador, até ali entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, ela mantém as dimensões perfeitas e originais, tá? Vocês estão vendo aí nesse outro mapa, olhem para os polos, olha a Groenlândia como parece estar esticada, Tudo que passa, olha a Antártica embaixo, Bem distorcido, mas o centro ela representa muito bem. Então ela usa a figura geométrica do cilindro e é a mais utilizada hoje. A projeção cônica, como o próprio nome já diz, ela vai usar a figura geométrica do cone, Então esse é o tipo de projeção que a superfície da Terra é representada sobre o cone imaginário, Em que o contato com a esfera em determinado paralelo ou em que o cone intercepta a esfera em dois paralelos, ou seja, trocando em miúdos, ela não consegue representar a Terra como um todo, Como se você pegasse aquele chapéuzinho de aniversário e colocasse sobre o globo terrestre. Ela só vai representar um lado de cada vez, tá? Por essa projeção se obtém mapas de cartas, Meridianos formam uma rede de linhas retas que convertem para pontos e os paralelos continuam círculos concêntricos. E tem um ponto no centro, Somente o hemisfério ele é representado, como eu estava dizendo. Ela não consegue representar tudo de uma vez. Essa projeção, ela serve assim. Eu quero representar o Canadá. Aí, quero fazer um mapa do Canadá. Ela vai mostrar o Canadá muito bem para vocês, sem distorções. Ela também não consegue mostrar os polos. E os mapas delas sempre são esse formatozinho de leque. Ela não serve para representar o Brasil, por exemplo. Ela não representa bem, porque as bordas dela, como o Brasil está próximo da linha do Equador, ficaria na borda dessa projeção, ela ia distorcer. Já a projeção cilíndrica, que a gente acabou de ver, ela representa muito bem o Brasil, Então, esses são os defeitos. Também a projeção cônica não consegue representar os polos
como a cilíndrica também não consegue, mas ela, diferente da cilíndrica, ela só consegue mostrar uma parte da Terra de cada vez, ela também não mostra a Terra como um todo. Passando agora para a projeção plana, ou polar, ou azimutal, ela tem esses 3 nomes, tá? Como a gente viu, nenhuma das projeções anteriores conseguiu projetar os polos, né? Não conseguiu projetar os polos de uma maneira condizente, todas elas representavam com deformações. Então essa veio para sanar esse problema, né? Que veio com plano tangente a um ponto qualquer da superfície terrestre, o qual ocupa o centro da projeção. Então no centro dessa projeção está tudo ok. Conforme você for se afastando para as bordas dela, ela vai distorcer também, né? Conforme você for se afastando do centro. Ela é ideal para representar os polos. Os mapas dela são um circular, mapas redondos, né? Também ela consegue representar outros pontos da Terra, tá? Como se eu quisesse representar Paraíba, dava certo. Já se eu quisesse representar o Brasil como um todo, ela ia me dar distorções, né, nas bordas. Pontos menores ela consegue. Então essa projeção foi a última vez que caiu projeções no Enem, caiu ela, porque ela é utilizada no símbolo da ONU e a questão ela tratava exatamente disso, mostrava o símbolo da ONU e tinha todo aquele texto enorme, como as questões do Enem elas costumam colocar. E aí ele perguntava no final uma pergunta bem simples: qual é o tipo de projeção do símbolo representado aí do símbolo da ONU? E a maioria das pessoas se lascou porque foi uma das questões que teve o maior número de erros, que não lembravam, né? Ou não viam, não lembravam, ou não viram projeções quando estudaram e não lembravam o que era. Foi há 2 anos que caiu essa questão. Foi a última vez que caiu projeções, fazia muito tempo que não tinha caído. E veio essa da projeção plana, ou azimutal ou polar. Ok? Vamos ver um pouco das funções, né? A projeção de cilíndrica de Mercator e de Peter. Geraldo de Mercator, Gerard Clement, como era o nome dele realmente, né, original, foi um cartógrafo belga, nascido em 1512, em que em 1569 ele revolucionou a cartografia ao conseguir traçar e representar o globo terrestre em um retângulo plano, né? A projeção de Mercator, que foi uma das primeiras projeções cilíndricas que a gente teve e o utiliza até hoje. Ele elaborou no século XVI, período das grandes navegações, né? E a projeção mais usada e que é a que se tornou mais popular. Essa projeção ela distorce nas altas latitudes, ou seja, nos polos. Então Peter, né, que foi o grande oposto a Mercator, ele fez que ia tentar consertar esse mapa de Mercator que distorcia nos polos. Que o mapa de Mercator ele é uma projeção conforme, né, que é uma projeção que ela não se preocupa com as áreas ou com as distâncias. Ela se preocupa muito com os paralelos e com os meridianos e seu cruzamento, né, na projeção cilíndrica. A projeção que Peter fez, né, ele tenta ajeitar os polos, aí ele consegue distorcer o centro, porque não é uma questão de desenho, tem todo um cálculo por trás, uma matemática, né? Então Peter, a projeção dele foi classificada como uma projeção equivalente, que recebe esse nome porque mantém as proporcionalidades da área para fazer exatamente a mesma redução do tamanho real para todo o planeta. No entanto, vocês vão olhar o mapa dele agora, ele ajeita o polo, que estava errado na de Mercator, que estava distorcido, mas ele estica todo o centro terrestre, né? Fica como se estivesse esticado. Ele não consegue também refazer. Aí teve uma briga vários anos entre os dois, e até os dois morrer, né? Dessa briga, mas o mapa de Peter não ficou tão famoso quanto o mapa de Mercator. Vamos dar uma olhadinha na projeção de Brehm, né? Ela distorce as áreas e as formas, mas sempre exageros da projeção, sem os exageros da projeção de Mercator e também da de Peter. Ela é muito utilizada nos mapas mundis, ela ficou muito famosa depois, né? Ela para
Para demonstrar, né, o mapa da Terra como um todo, ela foi uma das mais utilizadas depois da de Mercator, né, porque ela ele consegue por meio da matemática diminuir um pouco das distorções. Já a projeção de Good, né, essa projeção que ela parece com uma casquinha de laranja de tangerina cortada, nessa projeção os polarésios são interrompidos, né, ele diminui as distorções, no entanto o visual ficou meio atrapalhado, né, vocês estão vendo aí. Ela não foi muito utilizada, mas eu tenho certeza que vocês já viram ela alguma vez na vida, né, a projeção dele. Gente, todos esses tipos de projeção que nós estamos vendo aqui são tentativas de tentar diminuir as distorções, certo? Sempre tentativas. Então, o Good ele consegue, mas no entanto é interrompido, né? Não é uma coisa contínua. Então, para você conseguir tirar, ele consegue tirar distorções das formas, mas você não consegue tirar distâncias pelo mapa dele, por exemplo, né? Por causa que tem essas interrupções dentro do mapa, esses cortes. Passando para conhecer a projeção de Robson, que é uma das mais recentes, né, e hoje é mais utilizada. Robson ele é um americano, né, e ele utiliza na representação do planisfério e mantém mais ou menos as formas e as proporções das áreas mapeadas. Então, ela é uma projeção das mais recentes e hoje nos livros didáticos, nos livros científicos da cartografia, ela é uma das mais utilizadas, né? O Mercator teve seu período, depois Bena, e aí Robson ele pega o trabalho desse pessoal, ele ainda é vivo, Robson, e ele consegue fazer esse mapa com menores distorções. Veja que no mapa dele os meridianos eles estão boleados, né? Não ficam retos como era nos mapas anteriores, e assim ele consegue diminuir bastante as distorções que apareciam nos outros. Terminando essa parte, vamos ver um outro elemento muito importante que são as escalas, né? A escala no mapa, ela é um elemento cartográfico e ela é a relação de proporção entre a área real e a área que foi representada, né? A escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico ele foi reduzido para caber dentro daquela folha de papel, dentro daquele mapa representado, né, confeccionado de forma em material gráfico. Existem dois tipos de escalas, tá? Elas são de duas formas diferentes, que é a numérica e a gráfica, como estou mostrando aí. A numérica, ela vai ser sempre essa proporção de como se fosse uma divisão, o número 1, numerador, né, que vai ser sempre o número 1 na escala numérica, esse primeiro número nunca vai mudar, e o denominador é o que vai realmente mudar. Então, ela pode vir com esses dois pontinhos ou com a barrinha, e ela sempre vai estar em centímetro. Se ela não estiver em centímetro, ele vai ter que informar para você que ele botou em quilômetro. Mas se não tiver dado nenhum, sempre em centímetro. Então tá dizendo o que para mim aí? Ela tá me dizendo que 1 centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros da realidade. Então, se eu quiser calcular a distância, é só eu pegar a escala, uma régua, e calcular. É claro que quando a gente vai falar de distância, trabalhar com centímetro é complicado, né? A gente sempre vai converter para metro ou quilômetro. Já a escala gráfica, né, essa que vocês estão vendo agora, ela é mais interessante, porque ela já pode aparecer em vários sistemas métricos, pode estar em centímetro, pode estar em quilômetro, ele sempre vai ter que lhe informar. Ela já tem esse formato de reguinha, tá vendo? Que você só faz colocar a régua em cima dela e você sabe quantos centímetros tem naquele intervalo que vai equivaler a tantos quilômetros ou metros na realidade. A escala gráfica ela é mais utilizada hoje, principalmente quando a gente fala dos mapas hoje mais digitais do que mapas físicos, porque se você der um zoom na imagem do mapa, ela vai acompanhar. E se você colocar a régua sobre a escala gráfica, você vai conseguir tirar a distância perfeita, né, entre um lugar e o outro. Então, a gente usa a escala para demonstrar essa proporção e ela nos serve também para fazer o cálculo das distâncias, né? Outra peculiaridade, né, das escalas, que muita gente confunde, é a questão de escala grande e escala pequena. Não está relacionado com o número, gente, tá? Então, não quer dizer que se eu tenho uma escala de 1 para 50.000,
ela é grande por causa que esse número é grande. Não, a escala grande, ela me dá uma maior riqueza de detalhes daquela região. Tipo, se eu pegar João Pessoa, um mapa, eu consigo ver onde fica a praia, eu consigo ver as ruas, eu consigo ver os principais pontos. Ela tá me dando bem detalhe aí, então uma escala grande. Já uma escala pequena, a riqueza de detalhe é pequena. É como se eu pegasse um mapa de João Pessoa que só me mostrasse a área e aonde fica o centro. São poucos detalhes que ele tá me dando aí. Então eu botei um exemplo aqui para vocês. Olha nesse exemplo, uma escala pequena, né? Aí representando a Europa, eu só consigo ver as formas, né, da Europa. Do lado representando a Itália, também só consigo ver o formato do terreno, né? Poucos detalhes, então escala pequena. Na parte de cima, que eu tenho a cidade do Vaticano, eu consigo ver ruas, né? Onde tem ali a Praça Central, que deve ser a Praça São Pedro. Então eu consigo ver mais detalhes. Se eu consigo ver mais detalhes, escala grande. Na do lado de Roma também, eu consigo ver onde tem os canais, né? Onde tem rio ali, onde estão algumas ruas, onde tem algumas áreas verdes. Então tá me dando muito detalhe, escala grande. Essa é a principal diferença, não confundir com a numeração, tá? Escala grande, escala pequena vai ser o que ela vai lhe dar em detalhes. Escala pequena lhe dá poucos detalhes. Escala grande lhe dá muitos detalhes da área. Para finalizar essa aula, vamos ver agora um tipo de mapa que a gente chama de anamorfoses, né? As anamorfoses geográficas, elas são representações de mapa baseados em alguma escala pré-definida. Elas são apresentadas apenas à escala cartográfica porque não são representações reais dos mapas, levando em conta que o seu território e sim diversos outros pontos, como por exemplo a população de uma região, o cálculo do produto interno bruto, o índice de natalidade ou mortalidade. Então, gente, esse é um mapa que ele é todo distorcido, porque ele é um mapa que tenta mostrar a quantidade. Então, quanto maior for a quantidade de população daquela região, ele vai aumentar a área bem grande. Então, como eu estou vendo nesse exemplo que eu estou botando para vocês, ele tá vendo que está tudo enquadrado, mas ele pode estar emboleado, ele pode simplesmente pegar o formato das áreas, né, dos continentes e esticar, mas esse esticamento vai ser de acordo com uma proporcionalidade matemática. Então ele vai sempre ser um mapa que vai representar alguma proporção, tipo o produto interno bruto dos países. Aí ele vai para cada um, aquele que tiver o maior produto interno bruto vai ser aquele que vai estar bem grandão no mapa. E aquele que tiver o menor produto interno bruto vai ser o menorzinho que vai estar no mapa. Como esse daí de população, né? Olha a China e a Índia, que são os dois maiores em população do mundo. Olha o tamanho que elas ficaram, né? E olha os outros países que bem, alguns nem estão aparecendo no mapa, contando sua população muito pequena. Então esse é um mapa de proporção e ele sempre vai ser assim, um mapa estranho, deformado. Pode ser quadrado, ele pode ser arredondado, ele pode ser até o próprio formato dos continentes, mas ele sempre vai dar essa ideia de proporcionalidade, de acordo com o tema que ele vai estar trabalhando. Essa anamorfose também caiu já no Enem o ano passado, foi a questão de cartografia, e muita gente não sabia, porque cartografia, gente, não é nem todo professor que gosta de dar, né, e porque envolve matemática, e aí muita gente acaba caindo. Toda vez que tem uma questão de cartografia no Enem, ela é uma das questões que a galera mais erra, né? Então eu sei que a gente aqui do CELP não vai cometer esses erros e vamos arrasar, se Deus quiser. Então, ficamos por aqui por hoje. Beijão.